Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre crise de pânico e ansiedade. Novidade, hein? Crise de pânico e ansiedade. Hoje eu quero que você entenda que dentro de você existe a capacidade de superar a crise de pânico e ansiedade. Eu quero que você entenda que esta capacidade não vem do médico, do terapeuta e nem da medicação. Ela vem de dentro de você. Você é a única pessoa capaz de superar este medo que você tem de morrer. Este medo que você tem do seu coração disparar e você ter uma morte súbita. Este medo que você tem de ficar sem ar, de ficar sufocada, de que algum sintoma físico é muito grave. Só você consegue superar este medo. Através do exercício da segurança, da tranquilidade, do sistema parasimpático para te ajudar fisicamente falando, que você tem já no seu corpo. Você não tem um sistema só de ativação do alarme, do perigo, o que está acontecendo, meu coração está disparado, minha pressão subiu, eu tô com medo. Não, você não tem só esse sistema. Você tem um outro que balanceia ele. Simpático, ele é ativado para o medo, o alarme, a hipervigilância, a fuga. E o parasimpático, calma, tranquilidade, sossego, descanso, relaxamento. E isso é ativado por você. Existiu, né, porque ela já morreu, uma médica aqui nos Estados Unidos chamada doutora Wicks Clare. Doutora Wicks. Doutora Claire Wicks, na verdade, né, que aqui fala o sobrenome primeiro. Esta psiquiatra, essa médica, deixa eu só dar uma olhada vocês entrando aqui, tá? Ela foi uma das pioneiras, na época dela não tinha internet, não tinha como divulgar o trabalho, com vídeos, com negócio tá dando erro ali no YouTube, eu tô ao vivo no YouTube também, tá? Sabe, enviar e-mails, enviar artigos que hoje você num clique o mundo inteiro recebe, e ainda em várias línguas, mesmo não sendo a língua original do país, né? Ela fala inglês, mesmo não sendo. Aliás, ela não é americana. Doutora Claire é australiana. Deixa eu só, enfim, ter certeza disso, mas não é porque é inglês, tá? O original dela. Não vem muito ao caso. A doutora Claire Wicks, ela é de qual nacionalidade mesmo? Australiana ou da Inglaterra? Não, americana acho que não é. De onde ela é? Deixa eu pesquisar aqui. Ela viu que ataques de pânico, crise de pânico mesmo, não é ansiedade não, é pânico. Elas são geradas por problemas no sistema nervoso. O sistema nervoso é o que eu tô olhando de lado, porque eu tô vendo se vocês estão aqui ao vivo vendo. Estou vendo se vocês estão ao vivo aqui perguntando. Eles são ativados pelo sistema nervoso. A crise de pânico, ela está intimamente ligada ao nosso sistema nervoso. Aonde que está o sistema nervoso? Começa no cérebro. Os nossos neurônios são células nervosas. Elas têm o corpo e o axônio, que é como se fosse um rabo, assim, se você quiser, onde leva toda a informação para o corpo inteiro. A musculatura, a digestão, a respiração, tudo comandada pelo cérebro. Partes que você controla e partes que você não controla. Sistema autônomo, sistema involuntário. Não precisa conhecer a anatomia das coisas. O que você precisa saber é que existe como resolver esse problema, tá? Problema, vamos chamar de problema entre aspas, né? Porque na verdade é como se você vai voltar a desaprender. Você aprende muita coisa, o seu cérebro aprende a conseguir finalmente, aprende a se comportar de uma forma diante de um perigo que você vai agora ensinar ele outro caminho. Para ensinar um novo caminho, você precisa desaprender o caminho antigo.
Por isso que eu uso essa palavra desaprender, se é que está correto. Mas, sabe assim, uma coisa simples, você todas as vezes faz. Oxe, fechei aqui. Todas as vezes você faz um procedimento igual, que se torna automático, né? Vamos supor, você sempre segura a escova de dente com a mão direita, põe a pasta, abre a torneira, molha e escova os dentes. Todas as vezes, você nem presta atenção, virou automático. Como que desaprende isso? Quando você pega a consciência é o estado atual presente. É onde você está vivendo no agora. É onde você pensa para fazer. Não faça no automático. Esta consciência, você fala assim, você quer saber? Eu vou escovar os dentes com a mão esquerda agora. Para quem não é canhoto, tá? Então você vai ensinando para o seu cérebro a habilidade de fazer alguma coisa que você não tem para fazer. Então você vai segurar diferente, você vai escovar, você quer ir para escova para baixo, você vai para cima, você se machuca até você criar essa habilidade. Na crise de pânico, você tem uma forma de responder para ela que virou automático. Todas as vezes, o que você faz? Ou você liga para alguém, ou você sai correndo, ou você corre para casa, ou você chora, ou você toma medicação, ou você evita, ou você, não sei, dá 3 pulinhos, desespera, ah, meu Deus, não sei o quê. O que você sempre faz? Então você vai aprender a não fazer mais. Ou ensinar o seu cérebro outro caminho. Você pensa no seu cérebro como se ele fosse uma floresta cheia de árvores, que são as ramificações, cheia de ah, conexões, tá? As raízes, vamos pôr a raiz lá debaixo da terra, aquelas raízes, tudo conectada. Um neurônio está conectado no outro que fazem, ah, levando informações. Aí, toda vez que você tem medo, você aciona no seu cérebro o impulso de correr e tomar um Rivotril, umas 2, 3 gotinhas. Correr e tomar um diazepam, clonazepam, bromazepam, correr para casa, fugir do lugar, se desesperar. Às vezes, pronto-socorro, chega lá, doutor, eu tô passando mal, a sua pressão subir, essas coisas. Agora você vai, é ao vivo, porque alguém perguntou se é ao vivo. Nervo vago, isso? Não, nervo vago, ventral e dorsal está ligado ao sistema nervoso central, ele é parte dele, né? Sai do cérebro e vem pro corpo inteiro. Mas o cérebro, a cabeça, né? A parte, o comando do seu corpo está aqui, na parte superior, nessa parte aqui, consciente e na parte inconsciente. Você vai então fazer novos caminhos, novas conexões neuronais. Esta capacidade de você, por exemplo, toda vez que eu assusto, eu grito e pulo, dou um pulo, vamos supor. Então, na próxima vez que eu assustar, eu vou não reagir dessa forma. Eu vou reagir de outra forma. Eu vou respirar e olhar primeiro o que está acontecendo para depois eu ter uma reação. Vamos supor. Isso é um novo caminho. Entendeu? Igual eu falei pra vocês, escovar os dentes com a mão esquerda. Se você escova sempre com a direita, isso é um novo caminho. Quando eu pego uma palavra em português e quero traduzir para o inglês, eu estou fazendo um novo caminho neuronal. Todas as vezes que você usa seus neurônios para fazer algo que não está na rotina ainda, que não é habitual, que não é automático, você está construindo um caminho diferente. Imagina um mapa, o Google Maps lá, o mapa, e todas as vezes você vai para o trabalho no mesmo caminho. Todo dia você faz o mesmo caminho. Um dia você resolve fazer outro percurso para chegar no mesmo lugar. Você está fazendo um caminho diferente. No seu cérebro, isso também acontece. E isto é chamado, na ciência, de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro se moldar de acordo com seus pensamentos, de acordo com o seu comportamento. Se você se comportar diferente diante da mesma situação que você já se comportava, toda vez que você tiver crise do pânico, se você todas as vezes vai para o pronto-socorro e na próxima vez você não vai, tô vendo a conexão da internet aqui, significa que você está ensinando seu cérebro a reagir diferente. Por que isso é importante? Por que é importante a gente ensinar? Porque, no caso específico da crise de pânico, ela não é
um perigo iminente para sua vida. Ela não é uma reação normal de alguém que está lutando com a vida, para sobrevivência. Você não está de verdade sendo assaltada, para você ter uma reação como se tivesse. Você não está de verdade sendo atacada por um animal selvagem. Não tem uma onça dentro da sua casa, uma cascavel não entrou aí, você não pisou num escorpião. Não é um perigo de verdade. É um pensamento, é subjetivo. É o e se? E se? Sempre começa com e se. Mas e se for de verdade? E se eu morrer? E se eu desmaiar? E se eu vomitar? E se? E se? Se a frase começa com e se, significa que não é verdadeiro. É uma suposição. Você está supondo que você pode desmaiar, que você pode engasgar, que você pode ficar sem ar, que seu coração pode parar, que você... Qualquer coisa. O que vocês sempre falam? Vocês mesmo que já dão as dicas aqui pra mim. Ah, tá pegando um pedaço do computador. Todas as vezes eu ajeito o tripé aqui. Peraí, pra não pegar, uma parte do computador acaba pegando. A Gama escreveu assim, ó. Eu estou acordando com muito desconforto no estômago e muito desânimo. Hoje tive muito sono no período da manhã, porque não dormiu de noite. Tudo tem uma explicação lógica. Se nós usarmos muito o nosso cérebro na parte frontal, que raciocina os porquês da vida, nós teríamos mais segurança para levar a nossa vida. Porque entenderíamos que muitas coisas são efeito, causa, efeito. Eu não durmo de noite, de manhã eu tenho sono. Causa e efeito. Não tem nada de errado no seu corpo. Não tem nada de doença. Não tem nada de esquisito. O normal e o natural é termos um corpo saudável. O seu corpo vai trabalhar sempre para homeostase, para equilibrar, para deixar você saudável. Ele vai equilibrar o pH do sangue, ele vai equilibrar as células vermelhas, as brancas, as células do sistema imunológico, ele vai equilibrar se você tiver uma infecção, um contato com bactéria que ele não conhece, ele vai tentar eliminar todas essas bactérias antes que elas proliferem e você tenha uma infecção. O vírus, a mesma coisa, ele vai tentar incubar esse vírus, matar esse vírus, eliminar esse vírus. Se você quebra um osso, as células dos ossos vão se multiplicar, osteoblastos, osteogênese, sei lá, vai fazer novas células dos ossos. Se você tem uma hemorragia, se você tem um corte, e vai formar uma rede fibrinosa, uma cascata da coagulação, que é chamada, para que esse sangue pare. Então, tudo o seu corpo vai trabalhar. Agora, na hora da crise do pânico, o seu corpo não está querendo matar você, ele não está contra você, ele não está lutando. Você não precisa lutar contra a reação natural do seu corpo na hora da crise do pânico. Ele simplesmente acionou o seu sistema de luta e fuga. Luta pela sua vida. Ou fuja deste lugar pela sua vida. Porque ele imaginou que a situação que você estava pensando, eu vou morrer, meu coração vai parar, e se a minha pressão subir demais, e se não sei o que, esse se que você estava pensando, quando foi processado no seu subconsciente, ele entendeu que você estava vivendo essa cena verdadeiramente. Então, ele liberou adrenalina, cortisol, que são os hormônios e neurotransmissores, para você agir rápido, sem pensar. Só que como você pode processar o pensamento do seu corpo, que está fazendo com você, com a situação real que você está vendo, ouvindo e sentindo, aí você fala assim, pera, mas eu estou sentada na sala aqui de casa. Meu coração está disparado, as minhas pernas estão tremendo e eu estou com medo de morrer, mas não tem nada aqui contra a minha vida. Não tem nada aqui. Então, esse sistema está desregulado. Sendo assim, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui quieta até que ele se regule novamente. E assim ele vai fazer. Se você não agir, se você não alimentar o medo,
Se você não entrar no ciclo da crise do pânico, que é eu tenho medo dos sintomas físicos, aí eu penso no pior, aí meu corpo libera mais adrenalina e cortisol, eu fico mais estressada, o sistema nervoso mais ativado, esse é o estressor, o sistema nervoso, que alimenta maior o meu medo, até que eu tenho o ataque do pânico é um colapso, assim, entre o seu raciocínio e a sua ação. É mais ou menos isso. Porque nós mulheres que temos ansiedade, sempre ela ataca muito em períodos da TPM. Eu mesmo sinto muitas dores de cabeça e dor no estômago e vômito. Porque na tensão pré-menstrual, os hormônios femininos, como progesterona e estrogênio, estão... não vou falar em desequilíbrio, mas estão maiores, umas dosagens maiores, e afetam o humor, que é humor mesmo, moduladores de humores, são medicamentos que modulam o seu humor, ou seja, indiretamente, ele está ligado à serotonina, dopamina, hormônios da tranquilidade, do prazer, etc. Essa tensão pré-menstrual, que é a TPM, ela é ocasionada por fatores tanto bioquímicos, que é a química do seu cérebro, dos neurotransmissores, quanto do seu comportamento. Você pode conscientemente pensar assim, eu estou neste período, então eu vou relaxar mais. Eu vou procurar fazer mais exercícios de relaxamento. Como uma visualização guiada para alguma coisa que você gosta, ou colocando uma música que você gosta, sentindo um cheiro que você gosta, fazendo uma comida que você gosta, que seja saudável, dormindo mais e praticando a consciência do tipo let it go, deixa ir, deixar as coisas mais... O que não é do seu controle, você solta. Resumindo, sabe? Parar de querer controlar pessoas nesta fase, dessa tensão. Não, vem aqui, porque não sei o quê. Você controla você mesma, tá? Não as pessoas. Então, deixa as pessoas mais à vontade. Deixa seu marido mais à vontade, deixa seus filhos mais à vontade, deixa com quem você convive mais pra lá. Não fica em cima das pessoas tentando fazer com que elas façam o que você quer. E faça com você o que você faria com uma pessoa que você está ajudando. Se você tinha uma amiga que ela está extremamente estressada, com uma tensão muito grande, nervosa, e ela, não importa o porquê, se tem razão, se não tem razão, se é químico, da onde é, não importa. Importa o que você vai fazer com isso. O que você faria, o que você sugestionaria para ela. Faça um pouco mais de meditação nessa época. Ah, não tenho paciência. Nem vai ter. Se você não cultiva algo, como é que você quer ter? Se você não planta paciência, como é que você quer colher paciência? Como que eu planto paciência? Separando o tempo para um hobby, um descanso e um relaxamento. Você acredita que tem gente, sem brincadeira, que eu pergunto na terapia, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Que você tem prazer em fazer? A pessoa para, olha, pensa. Não sei. Eu falo assim, mas vamos pensar juntas. Você gosta de fazer crochê? Não, não tenho paciência, tá bom. Você gosta de fazer algum trabalho manual ou artesanal? Não, não tenho dom pra isso, tá bom. Você gosta de cantar? Não, não tem voz, eu também não tenho. Você gosta de tocar um instrumento? Não. Tá, você gosta de ler, pelo menos? Ler? Ah, faz muito tempo que eu não leio, eu não gosto de ler. Então vamos pensar. O que te dá prazer em fazer? Que você fala assim, eu vou fazer isso aqui rápido, eu vou limpar essa casa bem rápido, eu vou fazer isso para quando sobrar tempo, aí eu vou ali fazer o que eu gosto de fazer. Muita gente perdeu o senso do que é hobby. Hobby é você se dedicar um período do seu dia para fazer algo que te dá prazer. Sem ser Instagram. Instagram não conta.
Ficar rolando feed de rede social, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, seja lá o que for. Fica lá assim, ó. Isso, Jesus amado, isso além de não ser saudável, não te ajuda em nada, nada, mas nada assim, sabe? Eu sei que você tá aqui, que você me encontrou no Instagram, isso é muito legal, mas vai lá, fica lá seus minutos, reserva, né? Fala, eu vou ficar tantos minutos em rede social, fora isso eu não vou ficar. E aí depois você sai disso e faça algo produtivo, que realmente te traz um benefício real, duradouro, porque a rede social não traz, é informação demais, rápida demais. Seu cérebro não consegue nem processar isso, você desliga, esquece mais da metade do que você viu e tira seu foco do que realmente vale a pena. O que vale a pena? Olhar o canto dos pássaros, o pôr do sol, desacelerar o passo da sua vida, fazer as coisas em movimento mais lento, com mais atenção naquilo que você está fazendo. Seja lavar um arroz para fazer, você vai, pega o arroz, vê a quantidade certa, coloca na bacia certa, vê aquela água que você vai lavando ele, se é que você lava arroz, tem gente que não lava. Aí você vê a água saindo mais clara, aí você tempera, aí você. Entendeu? Você não é perder, claro que não é perder. Mas você já ficou tempo observando algo ser construído, feito, ou um processo de mudança de um estado para outro? Por exemplo, você observou a água, quando ela sai do estado líquido para o gasoso, observar a água evaporar? Você ficar assim olhando, olha, fez bolinha, olha a água evaporando. Desacelerar seu cérebro, prestar atenção no que você está fazendo? Não tem tempo para isso, né? Não tem tempo para isso. A pessoa ansiosa, ela não tem tempo para as coisas detalhadas. Ela não tem tempo para. Ela acha que é perder tempo ficar quieta, meditando, orando, ouvindo música, fazendo massagem, relaxando. Não separa 5 minutos do dia para fazer isso. Deixa eu ver aqui. O quanto tempo, quanto tempo. Muito obrigada. A gente foi aniversário. A Gama falou assim que foi dormir às 9h30, tava cedo, mas acordou muito. Tá, toda vez que acorda, então o sono é picado, né? Tem hipotiroidismo, diabetes, estou na menopausa. Tem alguma ligação com pânico e ansiedade? Como que eu respondo uma coisa dessa, né? Como responder uma coisa assim? Porque, presta atenção. Vamos lá. Se definirmos o que é ansiedade e o que é pânico, não teríamos mais dúvida, certo? Como que eu pego 2 notas de dinheiro, tá? 2 notas iguais, de $10. Não, R$10. R$100. Não uma nota de R$100. Eu pego uma nota de R$100, eu pego outra nota e te dou assim, elas são iguais. Muito parecida. Praticamente idêntica. Só que uma é falsa e uma é verdadeira. Aí você olha e você tem que conhecer a verdadeira. Porque se você não conhecer a verdadeira, você vai pegar a falsa. Então você não precisa de saber as falsas, você não tem que estudar todas as falsas. Para eu saber se um tema é verdadeiro ou falso, eu não tenho que buscar todos os falsos, sabe? Me aprofundar no que é falso. Eu tenho que me aprofundar no que é verdadeiro. Até a Bíblia fala isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é... Nisso você presta atenção. Porque na hora que me mostrar um falso, eu falo assim, não, não é. Não, esse não é, isso é. O que é ansiedade, que é depressão não, pânico, né? Tem alguma relação com pânico e ansiedade? O que é ansiedade e o que é pânico? Eu falo. Eu tenho ansiedade é pânico? Não sei se você tá perguntando aqui, a Maria Sônia Lima, não sei se ela tá perguntando ou se ela tá afirmando. Ansiedade é pânico. Ou se ela tá perguntando se ansiedade é pânico.
É... A Mônica falou que não consegue coisas fechadas. Eu vou explicar pra vocês até algumas coisas aqui. Fobia de lugar fechado é outra coisa. É outra coisa, é uma fobia, tá? É um tipo de medo. Medo. Patrícia, procura um especialista oftalmologista, tá? Sobre visão. Então vamos lá. A ansiedade é uma emoção natural do ser humano. Ponto. Está ligada ao pensamento do futuro. Outro ponto. Em duas frases. O que é ansiedade? É uma emoção que existe no ser humano racional. Aliás, os animais também sentem ansiedade quando eles estão imaginando um futuro ali. Não, eles não pensam, tá? Mas, por exemplo, ele tem ansiedade de separação. Quando ele está muito ligado ao dono, o dono vai sair. Porque a ansiedade no dicionário não, no CID, que é o Código Internacional de Doenças Brasileiro, que está no 11º agora, ou no DSM, que é um outro código de doenças mentais, um código internacional que está no 5, DSM-5 ultimamente, classifica o transtorno de ansiedade em 7 tipos. Transtorno de ansiedade. A ansiedade, ponto, sem ser transtorno, sem ser transtorno de ansiedade generalizada, de separação, de fobia, de nada. Só ansiedade, a palavra ansiedade, a palavra em si é uma emoção que nós temos, natural nossa, de imaginar um futuro de 1 minuto para frente, de 2 dias para frente, de 1 ano para frente, não importa. Se não tá aqui, tá no futuro, você tem uma emoção ansiosa, você anseia por algo que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade, todo mundo tem. Normal, natural, tranquilo. Se não toma, quando eu falo ansiolíticos, é porque ele vai agir quimicamente no seu cérebro para diminuir a sua tensão, o seu estresse, o seu nervosismo em relação ao sistema nervoso central, em relação à sua preocupação com o futuro, que a sua preocupação com o futuro gera química no seu corpo. Então, o ansiolítico, os inibidores de recaptação de serotonina, que é uma classe desses medicamentos que são usados também para a depressão, eles vão lá no seu cérebro inibir a recaptação da serotonina, que é um neurotransmissor que dá um pouco mais de prazer, alegria na vida, no cotidiano, na vida, na sua vida, no tipo de você, nas coisas que você pensa. Engraçado, né? Uma coisa que você pensa, que é abstrato, gera uma energia no seu cérebro, que gera uma emoção e que você sente no seu corpo. Em todas as emoções. Amor, coração dispara, você fica nervosa. Quando você bate o olho numa pessoa assim bonita e você tem atração por ela, aí você... Nossa! Seu coração dispara, sua mão começa a tremer, você começa a suar, você começa a ficar meio sem ar, você fala assim, gente do céu. Você vai falar com a pessoa, você não dá conta, você fica paralisado. Isso é uma emoção, por exemplo. Ansiosa. Ansiedade de falar com a pessoa, ansiedade de estar ali vendo. Sente fisicamente e pensa e sente. Raiva. Uma pessoa te faz muita raiva e você pode ficar com muita raiva mesmo. E você pensa assim, nossa, se eu não sei o que, porque eu vou falar isso, porque eu não aceito isso. E você fica ansiosa, uma ansiedade de falar o que você quer para esta pessoa que está te deixando irritada. Então, ansiedade é normal, é natural. Pânico. O que é pânico? Pânico é quando o seu corpo tem sintomas físicos que você interpreta como se você estivesse morrendo naquela hora. Quando você pensa assim, tô morrendo. Meu coração vai parar. Não vou conseguir respirar. Eu vou cair aqui duro. Você imagina, você começa a imaginar você já caída no chão, a ambulância chegando, o povo te levando para um socorro, ou você já morreu e as pessoas chegou ali para te ver. Começa a imaginar isso. Essa imaginação sua, desta cena que você tá vendo, te dá uma sensação angustiante, súbita,
que você pensa, chegou a hora, é agora. Dessa eu não passo. Aí você tem pânico. Isso é pânico. Pânico. Isso é pânico. Você nunca mais vai esquecer pânico. Não tem jeito de passar num pânico e a pessoa não saber que entrou num pânico. Talvez ela não saiba o nome, né? Pode ser que tem gente que tem muito medo de morrer e nem sabia que aquilo era um pânico. Ela estava normal, estava tudo bem, ela sentiu uma sensação ruim, uma angústia no peito, o coração disparou, ela começou a tremer, começou a sentir falta de ar, era uma crise de pânico, ela não sabia esse nome. Isso acontece, lógico, comigo aconteceu quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 22 anos, com 24 anos que eu fiquei sabendo que aquilo que eu sentia era crise de pânico. Na época chamava síndrome do pânico. Não era nem crise, chamava, era síndrome do pânico, nessa época. Eu tenho os dois já confirmado. Confirmado, ok. E agora? Agora o que você faz com isso? Você vai dizer que você é? Eu sou o que falaram para você de diagnóstico? Não faça isso. Você não é isso. Você está tendo isso. Mas é fase. Isso não é uma coisa que você... eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho transtorno do pânico. Eu tenho transtorno de ansiedade. Quais são as outras? Já vou ver aqui. Não sei o que. E aí, não sei o que porque tem 7, né? Eu não tô lembrando agora todas. E aí você pega e fala assim, ok, senta e deixa a vida te levar. Porque você tem, fazer o quê? Você tem, o médico diagnosticou. E agora? Não é assim. A moça aqui falou assim, eu tenho diabetes, hipertiroidismo e estou na menopausa. Isso tem a ver com ansiedade e crise do pânico? Todas as vezes que você ficar preocupada se a sua glicose está alta ou baixa, você vai estar ansiosa. Até você furar o dedo, olhar e falar, minha glicose está boa. Minha glicose, tá alta, deixa eu tomar insulina. Ou glucosamida, não sei o que você toma para controlar a sua diabetes. Ou se você ainda já toma alguma coisa, se você é insulina dependente, que a gente chama. Não sei. Você vai estar ansiosa. Aí te oferece algo para comer. Aí você fala, não posso porque isso aí sobe minha glicose. Você vai estar ansiosa, porque você não pode comer. Aí você vai... você sabe que pode entrar em coma por alta glicose ou por baixo demais. Tá? Tem que estar sempre controlada. Então, sim, você vai estar vigilante. A vigilância com algo que não aconteceu ainda é um tipo de ansiedade porque você espera algo que não aconteceu. Tá no futuro, não aconteceu, você tá ansiosa. Hipertiroidismo. É hiper ou hipo? Hipotiroidismo. É tanto um quanto o outro. Desregulação da nossa glândula aqui que produzem os hormônios Puran é o remédio, Puran T3, T4. Os hormônios da tireoide, né? O T3, T4. Que vão influenciar. O seu é hipotiroidismo, ou seja, o metabolismo menos acelerado, mais lento, tendências a engordar. Quem tem hipotiroidismo, porque a metabolização é mais lenta. Não sei se você já faz reposição dos hormônios do T3, T4. E a menopausa tem mais ou menos 57 sintomas. Mais ou menos. Inclusive, insônia, calorões, fadiga, ansiedade. Ansiedade, por quê? Porque você está numa fase em que você tem ansiedade. Porque se você tá tendo hot flashes, que é os calorões, você vai ficar com vergonha de ter isso na frente dos outros, você vai incomodar se as pessoas estão percebendo que você tá, você fica ansiosa de estar no ambiente, você ter que trocar de roupa de tanto que você suou, e não sei mais o que, e um monte de coisa. Então, o que você faz? Para cada uma das coisas, você procura a solução. A nossa vida, ela é cheia de problemas que nós temos que focar na solução. Para hipertiroidismo, controlar com a medicação, nesse caso, e as alimentações. Para diabetes, a diabetes e a pressão alta, 90%, se não for hereditária, é por causa do estilo de vida. Se não é hereditária, é estilo de vida e sedentarismo. É as causas principais e número 1.
Mudança no estilo de vida, alimentação, exercício físico, tomar água, etc. E mudança no estilo de vida, na alimentação, pode curar diabetes e pressão alta. Essas duas enfermidades, tanto a diabetes quanto a pressão alta, são causadas por sedentarismo e a má alimentação. Resolve com alimentação saudável e exercício físico. Pronto, resolve. Resolve. A não ser que seja congênita, genética, por falha grave do órgão em si, por uma falha mecânica dele. O pâncreas teve que... foi entupido, tirou a bile, fez cirurgias, a bile produz a bile pro fígado, mas enfim, pancreatite, alguma infecção viral que teve lesão do órgão e ele não funciona direito, nasceu assim, do contrário, se resolve assim também. O que mais? A menopausa. Eu, por exemplo, fiz agora. Muitas de vocês receberam, me enviaram mensagem no meu aniversário, sexta-feira, tá? Sexta-feira foi meu aniversário. Muito obrigada. Fiz 50 anos, eu faço reposição hormonal natural. Muitas mulheres não podem fazer. Se você é uma delas, existe fitoterápicos que ajudam, existe homeopatia que ajuda. Como farmacêutica, eu te indico homeopatias para a menopausa e também vários fitoterápicos naturais, como óleo de prímula, folha de amora e as isoflavonas da soja. Não tenha medo, que a soja é transgênica, não pode. Não. É um fitoterápico natural, precursor dos estrogênios, tá? Faça um acompanhamento com uma mulher, uma ginecologista, né? Uma médica profissional da área. Faça a dosagem dos seus hormônios e vai, entendeu? Vai resolver esta situação. E no mais, para a ansiedade, onde estão os seus pensamentos? Em que você mais pensa? Comece a ver onde eles estão na maior parte do dia. Eles estão na doença que você já tem, essas doenças secundárias. Por que secundárias? São crônicas, né? Diabetes, pressão alta, não é aguda, é uma coisa que você desencadeou e você carrega. Até ou você muda a vida, ou vai tomar medicação pro resto da vida. É assim que trata a medicina convencional. A medicina convencional é o seguinte: se é hipertensa, tá aqui o antihipertensivo. Toma ele. Quando, doutor? Um de manhã, um de noite? Por quanto tempo? O resto da sua vida. O resto da sua vida. Ele não vai te tirar da medicação da hipertensão. Depois você começa a tomar. E acontece vários problemas enquanto isso, porque ela pode baixar demais, o medicamento pode não fazer efeito, pode ter efeito colateral, captopril dá muita tosse em pessoas, e aí muda para outro, e eles vão, com o tempo, como tem que ser metabolizado no fígado, excretado pelo rim, aí você tem que tomar muita água, e pode dar inchaço, retenção de cálcio, ureia, retenção de sódio, potássio. A gente tem uma bomba de sódio e potássio, né, que equilibra a pressão. Não vamos entrar no mérito da questão aqui, mas vamos falar da ansiedade, né? A gente fala de ansiedade e crise de pânico. Agora, hoje eu coloquei uma foto do mar, tinha uma xícara, um mar, e aí falei assim pra você, a crise de pânico, ela vem como uma onda do mar. Como que você pode enfrentar uma onda do mar? Raciocina comigo. Pensa junto comigo. Eu estou lá no mar. Todo mundo sabe como é o mar. Quem nunca pisou no mar já viu o mar num filme, numa novela, na televisão. Principalmente hoje, né? Com esses vídeos aí das redes sociais. Você viu o mar, você sabe o que é o mar. Vai lá no mar, onde a água bate assim, mais ou menos na sua cintura. Mais ou menos na sua cintura. E aí, quando você vê uma onda vindo, o que você faz? Você sai correndo pra praia, pra onda não te pegar. Você mergulha e a onda passa em cima de você e aí volta. Ou você vira de costas e vai com a onda até a praia. Os surfistas, geralmente, eles fazem isso, né? Eles ficam ali esperando a onda. Quando a onda vem, eles ficam em cima dela e deslizam por ela. O que você faz?
ou você fica ali, e aí é levado por ela e sai dando cambalhota e se rala todinha no fundo do mar, na areia e tudo. Isso é uma analogia muito boa para a crise de pânico. Porque a crise de pânico é um conjunto de sintomas. Por isso que era chamado de síndrome, tá? Antigamente não estava errado chamar de síndrome do pânico. Porque síndrome não é nada mais do que um conjunto de sintomas, tá? Eu tenho um conjunto de sintomas, vários sintomas junto ao mesmo tempo. Isso se torna uma síndrome. Hoje chama de transtorno de crise de pânico, né? Eu tô com sede, de tanto falar. Então, você vai sentir essa crise de pânico diferente hoje. De hoje em diante. Quando você tiver, eu vou ler aqui as mensagens de vocês, tá? Quando você tiver um conjunto de sintomas, sentindo falta de ar, sensação de angústia no peito, eu vou desmaiar, eu tô passando mal, eu quero que você lembre que é como se você tivesse um interruptor no seu cérebro. Esse interruptor tem um nome chamado amígdala. Amígdala. Não é as amígdalas que eram chamadas antigamente da garganta, quando você estava com a garganta inflamada. Esses dois negocinhos aqui, falava que era amigdalite. Na verdade, são tonsilas, né? Aqui. As tonsilites. Ela parece um formato de amêndoa dentro do cérebro, na parte do hipocampo, bem no meio do seu cérebro. Um cérebro aqui, geralmente eu mostro nas lives. Imagina que este interruptor foi acionado, tá? A crise de pânico é um conjunto de sintomas em que o seu cérebro aciona. Aqui está escrita amígdala, tá? Aqui está escrita amígdala. E o tracinho está apontando para esse desenho no cérebro. A parte amarela aqui do cérebro, essa parte amarela é sua testa, tá? Bem aqui a testa. Imagina que aqui é a sua testa. Aqui aqui em cima assim. Então esse negócio ele fica aqui, tá? No meio do seu cérebro aqui, ó. Aqui lá no fundo, bem aqui no meio da cabeça, lá no fundo. Tem um pinguelinho lá. E ele pá, aciona. Aí fica, socorro, perigo, estamos em perigo. Aí ele ativa o corpo a liberar adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, todos os hormônios que te dá força, energia para você correr, fugir ou lutar de um lugar, como se você estivesse em perigo. Agora que você sabe disso, quando você estiver tendo uma crise de pânico, eu quero que você imagine que você está dentro do mar. A água está batendo assim, mais ou menos na cintura, e esta onda que está vindo é o seu sintoma físico. Você vai sentir esse sintoma físico como se fosse a onda batendo em você. Ela bate em você, ela bate aqui, pá, bate assim, ó, bem na barriga, né, no peito, assim, e molha assim você todinho e vai embora. Isso é o que acontece no seu corpo, quimicamente falando. A adrenalina sobe, te dá aquele medo. Você então, como você é um ser racional, você vai pensar o que está acontecendo com o meu corpo. Você não vai entender. Você vai imaginar que o seu corpo está dando um piripaque. Você está tendo um negócio mesmo. Passando mal mesmo, de verdade. Só que como a menina que falou, eu já fui diagnosticada 2 vezes. Se você foi diagnosticada pelas 2 coisas, você já sabe que é crise de pânico. Você provavelmente já fez até exames cardiológicos, né? Eletrocardiograma, Holter, mapa, tudo aquilo o médico falou que o seu coração é saudável. Então você vai imaginar que essa onda veio, lavou inteirinha assim e foi embora. Você vai ficar parada por 2 minutos, 90 segundos. De acordo com uma médica, ai gente, Taylor, não sei o que Taylor. Eu já falei o nome dela aqui em outras lives. Ela estudou o cérebro, ela é neuroanatômica. Eu acho que fala isso em português. Neuroanatômica. Onde ela pingou, é como se você pingasse assim, sabe? Uma dose de adrenalina no seu cérebro e visse, através dos aparelhos, né? De tomografia computadorizada, o ser humano, como ele reage
a esta neuroquímica no cérebro, quando ele é liberado, que percorre o seu corpo inteiro através do sistema nervoso. Você tem uma agonia, uma sensação ruim, uma forte sensação súbita de que vai morrer. Esta sensação passa em 90 segundos, em 2 minutos. É o tempo suficiente dos seus 5, as janelas que você tem do corpo, os seus 5 sentidos, o seu olho, o seu ouvido, o seu nariz, a sua boca e o seu tato, sentirem que você não está numa ameaça real, no perigo real, porque o seu olho está vendo que você está sentado numa sala. A sua mão não está pegando em nada, não aconteceu nada fisicamente no seu corpo inteiro. Ele escaneia o corpo inteiro, não tem corte, não tem machucado, não tem nada do lado de fora. O seu ouvido, que talvez você até foi acionado esse pânico por um barulho, assim que o barulho cessar, ele acalma, já não manda mais essa informação. A sua boca, o gosto tá normal. O cheiro não tem cheiro de fumaça, não tem cheiro de queimado, não tem cheiro de nada. Não tem nada em perigo. Você tá boa. Tem gente que acorda com crise de pânico na cama, dormindo à noite. Então não tem nada em perigo ali. Se você não tá dormindo do lado de alguém que quer te matar, então tá tudo bem, né? Vamos brincar aqui. Aí, isso vai embora. Vai ser metabolizado, excretado e acabou. Acabou. A adrenalina baixa. A adrenalina acaba. A sensação acaba. E você volta ao normal. Se você não fizer nada que eu tô falando, de todo jeito vai acabar e vai voltar ao normal. Você fazendo ou não fazendo, vai acabar e vai voltar ao normal. Que é o que aconteceu até agora. De todas as crises do pânico, você tá em crise de pânico até agora? Claro que não. Porque não existe. O corpo ele não vai manter um estado de vigilância alerta no pico máximo por horas e horas. Isso não vai acontecer. Pode acontecer assim, ó. Você ficar hipervigilante, ficar pensando, aí produz de novo. Aí isso é o sistema estressor. Aí você vai entrar no estresse crônico, que é outra coisa. E esse sim é muito prejudicial à saúde. O estresse crônico, tudo que é crônico significa que não é agudo, significa que é muito tempo, que é dias, meses e anos a fio. O corpo é como se você colocasse a marcha máxima, a quinta marcha, né? Acho que a quinta marcha é a marcha máxima do carro. E acelerasse até o fundo. E ficasse desse jeito, o tempo todo. Mal tendo os intervalozinhos, que é a hora que você dorme, a hora que você come, olha lá. Com o tempo curto, até um período de tempo até curto, você vai começar a sentir os efeitos negativos de viver estressada, de viver com medo, de viver nessa potência máxima. Seu corpo não aguenta. Se você não relaxar, se você não parar, se você não trazer sua mente para o presente, se você não fizer terapia, se você não buscar válvulas de escape, seu corpo não vai aguentar. E como que é o que você sabe que o corpo não aguenta? Você começa a ter dores físicas, dores musculares. Você começa a ter dor no estômago. Você começa a ter várias doenças secundárias. Tudo como fruto do estresse. Fruto da preocupação excessiva, do pensamento excessivo no futuro, na ansiedade. Agora estou tratando apenas com cardio. Ele disse para ficar só com ele que vai melhorar, mas tá difícil. Fiz eletro com ele, tudo bem, graças a Deus. Então, se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas você é uma pessoa ansiosa, não quer acreditar no médico. Quer acreditar em você mesmo, que você sente. O médico deve estar errado, né? É assim que as pessoas fazem. E aí não tem sossego, não tem paz, não tem tranquilidade. Não dorme em paz. Eu tenho um grupo da jornada terapêutica. A gente tá terminando já. E quando elas estão comigo, tá eu e as mulheres lá, aqui. Elas lá tudo me vendo e eu vendo elas. No Google Meeting. Que a gente faz o nosso encontro. E aí eu abro para perguntas. E elas me perguntam, eu respondo e resolvo o caso de cada uma ali, particular. Particular não, né? Em grupo. E aí, o que eu mais faço é a sinceridade. Só que a sinceridade do tipo assim. Eu não vendo soluções milagrosas,
curas mágicas do tipo, eu vou vender para vocês, eu vou mostrar aqui, esta cápsula, tá? Esse aqui é turmeric. É açafrão, tá? Em outras palavras. Esse aqui é o açafrão brasileiro, açafrão da terra. Açafrão é muito bom, o açafrão é anti... Ele ajuda a desinflamar, sabe? O corpo, assim, anti-inflamatório, né? Que diz. E esse aqui ainda tem gengibre, ginger. A curcumina do açafrão foi estudada como um anti-inflamatório natural. Nosso corpo tem que desinflamar. Aí eu falar pra você, toma 2 cápsulas dessa de manhã e 2 à noite que você vai zerar a ansiedade, crise do pânico. Eu tô mentindo. Isso não existe. A indústria farmacêutica, ela pode fantasiar vários nomes comerciais de vários princípios ativos de medicação, prometendo algo, mas ela mesma, na bula, depois, ela escreve um monte de coisa pra você que ela, na verdade, pode ser que você melhore, mas pode ser que não. Pode ser que tenha esse resultado, mas também pode ser que não. Os efeitos colaterais, os efeitos concomitantes, que é um misturado com o outro, e os efeitos adversos, ou seja, tem gente que ainda tem efeito rebote, que em vez de ficar calmo, fica mais agitado ainda. Então, na hora da propaganda, não sei se aí no Brasil ainda passa muita propaganda de medicação, mas aqui passa muita propaganda mostrando uma pessoa alegre, feliz, animada, tal, se tomar tal medicamento. Isso não existe. Uma coisa, uma B12, uma D3, um ômega, ele pode ajudar muito, suplementos, a te dar mais energia, melhorar alguma deficiência vitamínica que você tem por causa da alimentação ruim, mas ele nunca vai curar nada. Não, não vai. Não vai. E eu tenho que jogar limpo e claro. O que eu comecei a live hoje? Que a doutora Claire Weeks, esse é o nome da médica, escreveu um livro chamado sobre como que é o livro dela? Hope and Help for Your Nerves. Esperança e ajuda para o seu sistema nervoso. Tá? Para os seus nervos. Que a ansiedade e crise de pânico é problema do sistema nervoso. E o primeiro capítulo, que é o capítulo de hoje, dessa live, está escrito: o poder está em você. Os poderes estão em você. Você tem o poder de curar você mesma. Você pode curar você mesma. Sim, está dentro de você. Não está no medicamento, não está no farmacêutico, não está no terapeuta, não está no psicólogo, não está no cardiologista, está em você. Como em mim, Adriana, está em você. Você vai ensinar o seu cérebro como agir na situação em que ele dispara este medo. Você vai ficar quieta. Coloca o método e daí? Esses dias o meu marido, Idai? O que é Idai, Adriana? Não é Idai, é Idaí. Aí, como assim, Idaí? É Idaí mesmo, tipo, Idaí? É, Idaí, mas Idaí? Idaí? Porque surgiu de um acrônimo aqui nos Estados Unidos que é DARE. D-A-R-E. DARE. Este acrônimo é para fazer a mesma coisa. Você, na hora da crise do pânico, você vai envolver no seu tratamento, você vai desafiar o medo, você vai aceitar os sintomas e interagir com o presente. São 4 passos, 4 métodos. Você vai fazer ele, como é que fala? De uma vez só, mas para fins didáticos eu explico de um por um. Como se você fosse fazer um, depois outro, depois outro, depois outro. Na verdade, você está fazendo simultaneamente todos os 4 passos ao mesmo tempo. Você vai parar, a onda tá vindo, né? A crise do pânico tá vindo, você vai parar, não vai fazer nada. Aí você vai aceitar os sintomas, coração disparado, falta de ar. Aceita todos eles, não te mata. Não é perigoso, é desconfortável, ruim. Pensa no trem ruim, é isso. Mas passa em 2 minutos. Ah, o meu não passa. Passa, criatura de Jesus. O que não passa é o seu pensamento. No efeito colateral disso. É como se tivesse um efeito colateral. Você ficasse assim, nossa senhora, 2 minutos atrás eu quase morri. Aí você fica falando disso, pensando nisso, imaginando isso. Isso não passa mesmo. Agora, o sintoma físico, quimicamente falando, ele passa. Mas se você interagir com o presente e, tipo assim, trazer sua mente para o presente, porque é real. Se você está cortando uma fruta, uma verdura, presta atenção nisso. Na cor, na textura, no sabor. Escuta cheiro. Faz os 5 sentidos que eu mostro, né? Usa os seus 5 sentidos e traga ele pro presente. Na hora da crise do pânico. Em vez de você se desesperar, meu Deus, eu tô morrendo, socorro, fulano, eu que preciso falar com...
Traz pro presente, traz pro presente. O que tá acontecendo comigo agora? O que eu tenho controle sobre? O que eu posso fazer agora? Eu não estou me sentindo bem. Eu vou respirar. Puxa o ar pelo nariz, segura e solta. Hoje eu postei também um negocinho de 3 da ansiedade. Olha lá nos stories, tá lá. Vai lá. Vai lá e olha lá. O que você faz? São coisinhas que você vai fazer. Você vai falar assim, nossa, melhorei. Olha, passou. Ai, que bom, passou. Você vai ficar tão feliz, você vai ficar tão feliz, tão feliz. Você vai ver assim, nossa, eu não fiz nada. E aí passou, por quê? Porque eu não reagi, eu não apavorei, eu aceitei os sintomas, eu desafiei esse medo, tipo assim, meu corpo, você tá fazendo isso comigo? Eu não estou em perigo. Então, o coração tá disparando? Dispara mais. É só isso que dá conta de bater? Brinca. Faz uma vozinha assim de brincadeira. Do tipo, não, não vou. Não vou fugir, correr, lutar, não vou. Pode disparar. Eu sei que você pode voltar ao normal, os batimentos, e ele vai voltar. Ele vai voltar. Em 2 minutos. É o tempo da adrenalina percorrer, fazer o que ela tem pra fazer, o pico abaixa e tudo volta ao normal. Ou não volta? Se não voltar, você não tava aqui nessa live até agora. Porque querendo ou não, querendo, eu já falei que volta. Você voltou. Você teve várias crises? Você que já teve várias crises, você voltou ou não voltou da crise? Ou você não tá aqui? Não. Se você não tivesse voltado, você não estava aqui. Olha só. A Ingrid falou assim, eu tenho crise de ansiedade generalizada, eu preciso terminar a live. E síndrome do pânico, sofrendo muito com isso, sinto que algo ruim vai acontecer comigo. Acordo com o coração na boca, de tanto que o coração acelera. Ingrid, para você é perfeito o meu método e daí? Eu ensino, eu preciso ir, que ela já despertou, minha filha voltou da escola. Você pode assistir as lives minhas, as outras que eu fiz, ler os carrosséis que eu já escrevi, para saber mais o que é esse método que eu tô falando e como aplicar na prática. Você pode adquirir meu e-book que eu escrevi só sobre como enfrentar uma crise de pânico com coragem. E você pode participar de uma jornada terapêutica que eu faço em grupo, para quem não tem tempo até que não, porque o tempo é o mesmo, 1 hora de terapia. Para quem ainda não tem condições de talvez fazer uma terapia individual e não quer, ou quer só resolver o problema da crise de pânico em si, só mesmo a crise de pânico, eu tenho uma jornada terapêutica em grupo para as mulheres. Eu coloquei no site lá, adrianaluteterapeuta.com. Bem simples o site, é o meu nome aqui no instagram.com, para você olhar lá os depoimentos das mulheres, o que hoje elas superaram depois de passar pela jornada. E eu vou agora, a partir de hoje, durante essa semana, trazer estes conteúdos para vocês e oferecer para você um novo grupo que eu vou abrir. Então você já manda mensagem para mim, porque quando encerrar, não entra mais no grupo, porque eu preciso de um número de mulheres e eu não posso exceder. E também tem um tempo, porque quando fecha, aí nós começamos a jornada. 30 dias só 30 dias. Em 30 dias você vai me ouvir, ler, escutar, ter encontro comigo para saber o que fazer na crise do pânico. E simplesmente você vai dominar essa crise de pânico. Você vai dominar. Ela vai estar sob o seu poder, sob o seu poder. Eu tenho ansiedade e depressão muito forte. Olha, a depressão, ela é muito acompanhada com ansiedade, mas o tratamento é diferente, tá? A depressão, muito pensamento no passado, Eu estou tomando Pondera, tá? Um ansiolítico, inibidor de recaptação de serotonina, quetiapina pro cérebro, ok. E clonazepam, benzodiazepínico para dormir e tudo. Fora os depressão, alta e triglicérides também, colesterol. Então, o seu caso não é só crise de pânico. Você tem muita coisa para resolver e precisa de um acompanhamento médico. O psiquiatra, por esses 3 medicamentos que você está tomando, o Pondera, o quetiapina e o clonazepam. E um médico, cardiologista, para ver sua pressão, seu coração. E um médico deixa eu ver, o Apuram, quer dizer, a T3, T4, que você já falou lá antes do hipotiroidismo, seria um endocrinologista, tá? Você precisa de um endocrinologista. Então, são vários médicos de várias especialidades para te ajudar.
E sempre que você for em uma especialidade, você mostra para ele todos os medicamentos que você está tomando. Por exemplo, você vai no cardiologista, ele vai te passar uns medicamentos. O psiquiatra vai te passar outro. Você tem que levar para o endocrinologista o que esses outros te passaram. Ele tem que ver a combinação desses medicamentos, senão vira uma bagunça no seu organismo. E se quiser fazer terapia, você vai trabalhar a ansiedade no nível emocional, que é diferente. Emocional é diferente esses outros problemas químicos que você tem, como pressão, diabetes, hipertensão. Então não é só uma coisa. E tudo isso aconteceu com o passar dos anos. Às vezes a gente fica anos e anos fazendo a mesma coisa até que ela se agrave e instale uma doença. E na hora de buscar uma solução, a gente quer ela rápida. Tipo, para ontem. Eu te falo agora o meu problema e você me entrega a solução e eu vou embora. Isso não existe. Agora estou tratando apenas com cardio para ficar só com ele. Então o cardiologista que está te dando as medicações da psiquiatria? Tenho crise de ansiedade generalizada. Ah, tá. Já tinha lido essa. Acordo todos os dias, 4 da manhã, desesperado, não durmo mais. Então, fácil de resolver, Márcia Colette. Muito fácil. Quando você acordar 4 horas da manhã, não fica irritada, não fica assim, ah, meu Deus, eu queria voltar a dormir, porque 6 horas eu tenho que levantar, e agora eu tinha mais 2 horas para dormir e não vou dormir. Você simplesmente fala assim, acordei, ok, não tô conseguindo dormir. Vou ouvir uma música relaxante, vou ler, vou orar, vou meditar. Usa esse tempo para algo que te traga bem-estar, alegria, satisfação, e o seu corpo, com isso, com o tempo, quando você não importar mais, ele vai regulando. E, eventualmente, no futuro, daqui a algumas noites, talvez você não acorde mais. Não tem problema nenhum. O sono desregula para todo ser humano, em alguma fase da vida. Até mulheres, quando tem neném, é triste, porque elas não dormem. Toda hora o bebê chora, toda hora o bebê quer mamar. Mas o bebê não vai não vai ser um bebê pro resto da vida. Vai ser um período da vida. Um ano nessa vida. Com 2 anos já é diferente as horas que acorda. E assim sucessivamente. Nós adultos também. Eu também já acordei 3 horas da manhã. E com o cérebro extremamente acelerado. Imaginando todas as pessoas que eu tinha que atender naquele dia. Fora as coisas que eu tenho que fazer pro Instagram e pra rede social. As ideias que surgem na minha cabeça. Nossa, eu vou fazer isso. E vou falar isso. E não durmo. Aí o que eu faço? Não me irrito com isso, aceito como normal e ainda programo meu cérebro falando para ele mesmo o seguinte: amanhã eu vou estar disposta, cheia de energia, alegre, como se eu tivesse dormido a noite inteira e dormi 3, 4 horas da noite. E assim acontece. Eu venho, atendo, eu faço. Eu nem lembro que eu não dormi essa noite. Quando eu vou dormir de novo, eu penso assim: por que eu tô com tanto sono? Porque a noite passada eu não dormi bem. Aí esta noite eu durmo bem. Aí tomo um chá de camomila, chá de capim-limão. Aí eu escuto no YouTube, eu coloco aquelas músicas de dormir, que tá escrito lá em português. Você pode achar como meditação guiada, ondas cerebrais, tem barulhos brancos que as pessoas falam, megahertz. Não, HHz, que são as ondas mais baixas, waves para dormir, que é ondas, né? O que mais? Eu escuto a Bíblia falada, eu escuto livro, aí eu sei que eu vou dormir, eu leio, certeza que vai dormir. Se eu perder o sono de noite, eu também coloco isso para ouvir. São coisinhas que a gente faz. Não olho de jeito nenhum na rede social. Mas de jeito nenhum. Mas, assim, não abro o Instagram ou o Facebook. Isso é a pior coisa para dormir. É o anti. Se você não quiser dormir, aí você olha a rede social. Não é 100%, tá? E nada que eu tô falando é para todas as pessoas. Tem gente que realmente tá vendo rede social e dorme. São raros, mas tem. Eu não falei o que eu tinha para falar hoje tudo.
o poder dentro de você. Você tem dentro de si o poder para superar a ansiedade. A doutora Wicks começa explicando que a recuperação não depende de algo externo, mas da sua capacidade interna de entender e lidar com seus sintomas. Chá de camomila, muito bom para ficar tranquila, exatamente. A Débora falou assim, eu já conheço ela, tá? Dé Pilate é Débora. Acho que os remédios ajudam, mas mais depressão do que ansiedade. Sabe por quê, Débora? Porque os ansiolíticos, na verdade, eles são antidepressivos. Mas, como eles não inventaram outros medicamentos, e não tem outro, não existe outro para mexer nessa parte cerebral, ele virou ansiolítico também. Então, ele serve para as duas coisas. Mas a primeira coisa que ele foi descoberto foi para depressão. Então, por isso, ele funciona melhor para a depressão do que para ansiedade. Mas aí as pessoas começaram a tomar e viu que melhorava a ansiedade também. Então ele se tornou um ansiolítico, antidepressivo e ansiolítico. A maioria de todos eles. Sertralina, estalopram, como que é o nome deles comercial? Zofran, Zofirax, Prozac. Aí, tem que ver aqui. Eu esqueço o nome comercial. Quais são os nomes comerciais dos ansiolíticos e antidepressivos mais vendidos no Brasil? E também o princípio ativo de todos eles. Dá uma lista aqui, por favor. É assim que a gente pede hoje em dia, né? Respiração com óleo de menta alivia muito pra mim. Passo na palma da mão. Óleo de menta, óleo de lavanda, óleo de lemongrass, que é o capim-limão. Nossa, o capim-limão é maravilhoso. Eu estou tomando quetiapina, bromazepam, que é um tarja preto. Tenho medo de sair de casa e sair sozinha. Preciso fazer terapia. Preciso fazer terapia. Eu já não sei o que fazer na angústia acelerada, pensamento negativo, sem paciência pra nada. Fazer terapia. Por que fazer terapia? Eu vou explicar por quê. Tem problema do me ouvindo música no fone de ouvido? Não, não tem problema não. Você coloca seu celular para desligar depois de um tempo, assim. Você fala assim para ele, né? Coloca lá. Todo celular tem lá uma programação em que você fala assim: desligue daqui 1 hora. Daqui. Quanto tempo você acha que você vai dormir? 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Depois, com o tempo, você dormiu, e aí você tira os fones, eventualmente, sei lá, sai, já tá com sono, emenda ali com uma oração, tira, começa a orar, agradecendo a Deus, vai fazendo uma lista de coisas que você lembrar, de agradecimento, aí de repente você tá dormindo. Eu tenho que ir, e eu vou falar um negócio pra vocês. Todos esses medicamentos que vocês tomam, do duloxetina, trazodona, todos os medicamentos que vocês falam, bupropion, que é bupropiona, mirtazapine, eita, tá me dando aqui um monte de medicação. Todos eles têm um porquê que o médico passou para você. Quais foram as queixas que você levou pro médico? O que você estava reclamando da sua vida para ele? Quais são os sintomas que mais te incomodavam, te incomodam, e por isso ele passou essa medicação. Então, para você não ficar dependente do medicamento, parar de tomar, ter o controle da sua vida, você precisa, no lugar dele, fazer outras coisas. Aí você vai ter ferramenta suficiente para direcionar a sua vida, seus pensamentos e não depender do medicamento. O medicamento não vai resolver seus problemas, não vai resolver sua vida. Ele vai mexer na química do seu corpo. Só que a nossa química, ela também pode ser produzida naturalmente. Os alimentos que comemos, eles são precursores. Por exemplo, a castanha do Pará, ela é precursora da serotonina, porque dentro da castanha do Pará existe triptofanos que ajudam. O GABA, o L-triptofano do magnésio e etc. Enfim, exercício físico, boa alimentação, relaxamentos, tudo isso produz as endorfinas, as dopaminas, os outros hormônios do bem-estar, da alegria e do prazer. Fala a verdade para mim, para nós fecharmos esta live. Olha aqui. Você está esperando melhorar para fazer exercício físico? Ou você está fazendo exercício físico mesmo estando em depressão e ansiedade para melhorar da depressão e da ansiedade? Não, né? Primeiro você está tomando medicação, você vai esperar melhorar, aí então você vai pensar em fazer um exercício físico, seja em casa,
na rua, na praça ou na academia, não importa onde. Só que não vai acontecer isso. Não existe um ponto em que você se acha tão boa o suficiente, porque aí você vai fazer exercício. Isso não acontece. A ordem dos fatores estão alteradas e nesta ordem faz diferença sim. Tem muita coisa que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Mas nesse caso, sim, altera. Primeiro você faz exercício, depois você melhora da ansiedade e da depressão. Primeiro você vai sem querer, forçada, sem ânimo, sem vontade, sem